Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Educação e Mudança, de Paulo Freire. E esse daqui eu acho que vai ser um vídeo difícil de fazer, porque eu sou bem avesso, né, às ideias ali do Paulo Freire. Eu discordo de muitas coisas, tenho muitas críticas, mas por que eu achei, né, importante fazer a leitura e trazer aqui para o canal? Sendo o patrono da educação brasileira, né, eu acho que isso por si só já deveria despertar, né, o interesse em todo mundo de conhecer tudo, né, que o Paulo Freire pregava e etc. Por quê? Porque isso influencia diretamente na educação do nosso país, né? E uma sensação que eu tenho é que depois que Paulo Freire foi colocado como uma figura messiânica ali no lado da esquerda, né, principalmente ali na questão com as minorias, na questão da educação e etc. E claro, né, culminando isso então, chegando ao ponto dele se tornar, né, ali ser considerado o patrono da educação, eu acho que nesse momento, quando a figura de uma pessoa começa a se tornar já uma bandeira, né, praticamente, um símbolo, é o que a gente vê, por exemplo, no lado da esquerda ali com o Lula, é o que a gente vê hoje no lado da direita com o Bolsonaro, por exemplo. Eu acho que esse é um momento perigoso, porque as pessoas deixam de ver de fato o que essas pessoas estão dizendo e fazendo, né, no seu dia a dia. No mundo ali dos investimentos tem um pouco disso, né? Não me diga o que você fala, eu quero saber o que você faz, né? É isso que de fato faz a diferença. Então, eu acho que no momento que essas pessoas começam a se transformar nessas bandeiras, muitas pessoas deixam de ter talvez o interesse de ter contato com as coisas que elas pregam e acabam tomando a opinião dos outros como uma verdade absoluta. Então, por exemplo, uma pessoa que não leu nada de Paulo Freire, ainda assim defende Paulo Freire porque, às vezes, ali, né, o seu grupo de amigos, ali, as suas amizades, defendem ele. Só que defendem ele por quê? Porque ele é um dos arautos ali, né, do lado da esquerda, muitas vezes. E eu percebo que quando eu comento, né, algumas das coisas que Paulo Freire pregava, defendia, por exemplo, para essas pessoas menos informadas, né, que não tiveram contato então com os conteúdos dele, né, mas simplesmente com a imagem dele, a reação que elas têm é: nossa, mas eu não concordo com isso. E aí que começa então, né, esse processo de transição, de entender o que é a imagem, entender o que é o conteúdo, né, que aquela pessoa defendia, quais eram os ideais daquela pessoa, e aí então inicia-se uma transição, digamos assim. É claro que eu aqui não estou querendo pregar nada para ninguém, né? Eu já deixo claro que eu sou bem avesso às ideias dele. Tem algumas coisas que eu concordo, aqui nesse vídeo eu vou colocar algumas das coisas que eu concordo em relação a esse livro aqui, mas é essa a razão que eu acho importante falar sobre o assunto, porque muitas pessoas só vão pela imagem e não pelo conteúdo. Além de todo mundo que eu conheço sempre critica, né, a educação brasileira. Então, para mim, nunca fez o menor sentido, sabe? Todo mundo criticar a educação brasileira, né, falando como nós temos um dos piores índices, como a escola hoje não ensina nada e etc. E beleza, eu entendo e concordo, eu acho que o ensino é de fato fraco, não só na escola pública, no ensino público, mas em muitas escolas privadas até mesmo. Porém, quando a gente vai falar da pessoa ali que ajudou, né, a estruturar todo esse modelo, as pessoas esquecem esse lado da educação e simplesmente defendem, né, a imagem desse Messias aqui. Então, essa é a razão que eu acho que é importante falar sobre Paulo Freire. Essa é a razão porque teremos outros vídeos aqui no canal. Eu já comprei outros livros do Freire que eu preciso ler e trazer aqui, mas eu já vou deixar então avisado, né, que é por isso que eu acho que é importante bater nessa tecla, né, tratar desse assunto. Bom, e nesse livro aqui, Educação e Mudança, o que o Paulo Freire ele vai abordar principalmente é a questão da consciência, né? Então, o que o Freire ele tenta descrever é que o homem é um ser racional, né? Um animal racional ali, diferente de todos os outros. Nós somos
especiais, né, digamos assim, exatamente por causa do nosso raciocínio, né, porque a gente consegue pensar, interagir em sociedade, etc. Porém, isso é uma escolha. Todos nós conhecemos por aí pessoas que vivem praticamente no automático, que não querem ter nenhum contato sobre como o ser humano funciona, como a sociedade funciona, qual é o seu papel na sociedade, como melhorar as coisas, como fazer com que todos nós sigamos ali para o caminho do bem, né, da evolução, por exemplo. Então, essas pessoas, elas têm então essa falta de consciência. O que o Freire então tenta mostrar é que como o homem ele só devia ser considerado de fato homem a partir do momento que ele desenvolve essa sua consciência de forma verdadeira, né? Não imposta, mas de forma verdadeira, para que ele possa então fazer parte, né, de toda essa sociedade, para que ele possa trabalhar em conjunto a todos os outros indivíduos ali, para que todo mundo chegue então num lugar melhor. E fora tudo isso, o que ele ainda vai explicar é todo o papel, né, da escola, qual a importância da escola então nesse processo para ajudar essa pessoa a desenvolver, né, essa consciência dela. E claro, do próprio papel do professor, né, do instrutor. E quanto a tudo isso, eu concordo completamente, né? Eu acho sim que são coisas importantes e que todos deveriam ter interesse nisso, né? As minhas ressalvas quanto ao livro, que aí para não me alongar muito aqui, eu separei aqui apenas 2 delas, só para não me alongar muito, mas onde eu quero mostrar aonde eu começo a discordar, né, da forma como colocam então o autor, como se isso representasse uma verdade absoluta, né? Então a primeira diz assim: onde quer que tenha trabalhado saindo do país, no Chile, nos Estados Unidos, na Suíça ou na África, sua teoria e sua praxis estão carregadas de otimismo, certamente um otimismo crítico, levando mensagens de esperança, certo de estar combatendo ao lado daqueles que são os portadores da liberdade, os oprimidos. E aí eu te pergunto, né, como que você pode fazer ressalvas, como você pode se colocar como antagonista, né, de uma pessoa que se diz lutando pela liberdade, lutando pelos oprimidos, por exemplo. Isso logo de cara é a mesma coisa hoje quando você levanta algum questionamento sobre a democracia, sobre a forma como a democracia funciona, né? E isso já te coloca como o errado, né, na conversa, logo de cara, logo mesmo antes da conversa ser iniciada, né? E o segundo trecho que eu separei diz assim: depois de Paulo Freire, ninguém mais pode ignorar que a educação é sempre um ato político. Aqueles que tentam argumentar em contrário, afirmando que o educador não pode fazer política, estão defendendo uma certa política, a política da despolitização. Pelo contrário, se a educação, notadamente a brasileira, sempre ignorou a política nunca ignorou a educação. Não estamos politizando a educação. Ela sempre foi política, ela sempre esteve a serviço das classes dominantes. Bom, e aqui então já dá para ver que a gente começa a sair da questão de educação, conscientização do indivíduo e etc., né? Torná-lo consciente para que ele possa ser um melhor cidadão dentro dessa polis, né? Então, mas a gente já começa a perceber que tudo isso é real, porém, enquanto esteja de acordo com o que eu esteja dizendo, entende? Por quê? Porque eu já estou utilizando todo esse artefato aqui, né? Toda essa estrutura para levar então o meu modelo de política, né? Os meus ideais, etc. E, novamente, eu friso que Paulo Freire sempre está muito vinculado ali ao lado da esquerda, a esquerda sempre está vinculada muito ao lado do comunismo, né, por exemplo. Então não é estranho, né, pensar que toda essa política aqui que poderia então ser feita é esse tipo de política, né? Algo ali até próximo do Manifesto Comunista, né, quem sabe. Mas tem alguns pontos que eu sim concordo com o Freire, né? E eu separei um trecho aqui, por exemplo, que para mim funciona perfeitamente como um contraponto ao Manifesto Comunista, que eu ainda vou achar uma forma de trazer aqui para o canal. Mas esse trecho então diz assim: não devo julgar-me como profissional habitante de um mundo estranho, mundo de técnicos e especialistas, salvadores dos demais, donos da verdade, proprietários do saber, que devem ser doados aos ignorantes e incapazes, habitantes de um gueto, de onde saio messianicamente para salvar os perdidos,
que estão fora. Se procedo assim, não me comprometo verdadeiramente como profissional nem como homem. Simplesmente me alieno. E eu concordo com o que está sendo dito aqui, porém eu enxergo uma grande ironia, né? Um sarcasmo ali, pelo menos com o que foi feito, né, da imagem de Freire. Talvez essa aqui fosse a ideia que ele tinha, porém o que eu vejo é que não foi esse o caminho que foi tomado, né, pelo menos quanto à imagem dele. E tem um outro trecho aqui que me lembrou demais a Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que tem vídeo aqui no canal. Uma educação que pretendesse adaptar o homem estaria matando suas possibilidades de ação, transformando-o em abelha. A educação deve estimular a opção e afirmar o homem como homem. Adaptar é acomodar, não transformar. Esse transformando em abelha aqui, então, é em relação aos insetos, né, aos enxames, onde um indivíduo, uma única abelha, ela não tem consciência, né? Ela não é dotada de escolha. Por quê? Porque ela é simplesmente um animal regido ali pelas suas questões bioquímicas, né? Se eu não me engano, até a abelha rainha ela controla que tipo de abelha que ela quer que nasça, né? Se são zangões, se são abelhas operárias, né? Tem algumas ali que cuidam, né, da prole, digamos assim. E essas abelhas, então, nascendo, elas não têm a consciência de escolha, né? Elas viram, então, o enxame e trabalham em prol da colmeia, né? Elas não têm um livre-arbítrio, digamos assim. Então, aqui nós vemos puxando ali um pouco, né, para Ayn Rand, por exemplo, ali um anticoletivismo, né? Aqui em Freire, quem diria? Bom, e antes de fechar aqui o vídeo, porque eu acho que ele vai ficar um pouco longo, né? Uma coisa que eu acho que é interessante na leitura, independente do lado político, né, em que você esteja, é o seguinte: se você estiver ali mais relacionado à esquerda, eu acho que é importante você ler o conteúdo, né, de Paulo Freire, porque ele é uma das bandeiras da esquerda, né? Então seria interessante que você tivesse um conhecimento daquilo que ele diz, daquilo que ele prega. Daquilo que ele pregava, né, no caso. E caso você sinta, então, um certo desconforto, né, caso você não concorde ali com as coisas, talvez esteja no momento de você conhecer um pouco melhor ali o outro lado, né, para ver se ele não te representa um pouco melhor. Agora, do lado da direita ali, dos conservadores, né, por exemplo, eu acho que, tanto é importante ler esse tipo de conteúdo aqui para entender ali algo como conheça o seu inimigo, né, digamos assim, para entender ali um pouco melhor como a esquerda pensa, né? Mas eu acho que para os conservadores esse tipo de leitura aqui é ainda mais importante pelo seguinte: o Freire ele defendia, né, as minorias, os oprimidos, e hoje isso é uma opinião minha, mas o que eu vejo hoje é que os oprimidos são os conservadores. Então, muitas das coisas aqui que o Freire prega, né, no livro e que no passado faziam menções a outros grupos, né, de minorias, aqui eu acho que poderia muito bem ser utilizado pelos conservadores. Então tá aí mais uma razão para, caso você esteja, né, aqui nesse lado, mais uma razão porque eu acho importante ler Paulo Freire, né, entender ali a mente, né, desse homem. E para encerrar, eu separei aqui um trecho que eu acho que se encaixa independente do viés político que você possa ter. Na consciência ingênua há uma busca de compromisso. Na crítica há um compromisso. E na fanática, uma entrega irracional. Então fica aí a reflexão, né, sobre essa frase de Freire. Bom, se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário, né, que você queira fazer, opinião, é só deixar aqui embaixo nos comentários e a gente se vê então no próximo vídeo no canal. Até lá!